Então, como semana passada eu não postei nenhum vídeo novo, porque eu tava, tipo, muito cheia de coisas esse final de semana também, essa semana eu vou postar 2 vídeos. Normalmente eu posto vídeos na quinta-feira, mas então, essa semana eu vou postar um hoje, segunda, que eu vou gravar o vídeo e já posto ele, rapidez. E o outro vídeo vai ser pra quinta-feira, que eu também vou gravar hoje, então esperem para o próximo vídeo. Esse vídeo eu vou refalar sobre doutorado na França. Vou tentar reexplicar o meu primeiro vídeo com mais detalhes, porque muita gente fez perguntas sobre o procedimento. Então eu vou tentar explicar de uma maneira mais fácil, mais detalhada, para que vocês não tenham dúvidas. O vídeo de quinta-feira eu vou fazer sobre médicos na França. E eu espero que vocês não percam o vídeo. E se tu ainda não te inscreveu no canal, te inscreve. E dá like, comenta, tipo... Tem muitos vídeos interessantes no canal, então eu espero que vocês gostem muito. Então, pra quem não viu o meu primeiro vídeo sobre doutorado na França, no final desse vídeo eu vou colocar o link pro próximo. Mas então assim, vamos tentar falar passo a passo, de uma maneira que todo mundo entenda e que eu responda algumas dúvidas que as pessoas tinham no começo. Então assim, respondendo uma dúvida que várias pessoas me fizeram eu já tinha defendido o mestrado ou não antes de aplicar para o doutorado ou antes de vir para o doutorado? Então a minha resposta é, quando eu comecei a procurar por doutorado, tipo, na França, ou em todos os lugares, você tem que começar a procurar o doutorado com uma certa antecedência. Tipo, o meu mestrado iria acabar em julho, porque o semestre estava meio defasado por causa da greve e tal. Então, em 2015 foi isso. 2015, em julho, eu iria acabar o meu mestrado. Tenham em consideração que o semestre na Europa começa em setembro. Ele não começa em fevereiro, março, como no Brasil. Ele começa em setembro. Então, eu iria acabar o doutorado em julho, o mestrado, desculpa, em julho, e começar o doutorado em setembro. Visto isso, tu tem que começar a procurar no mínimo 6 meses antes, porque tem o procedimento de enviar papéis, de fazer entrevista, carta de recomendação, carta de motivação. Para quem não viu como conseguir emprego, aqui na Europa eu tenho um vídeo com o Otto, meu amigo, numa série de vídeos que a gente fez Alemanha e França, onde ele explica como ele conseguiu o trabalho dele na Alemanha. Então, é mais ou menos a mesma coisa, porque o doutorado na Europa, ou na França, pelo menos, ele é visto como um trabalho. Então, é um contrato de trabalho onde a gente... A mesma coisa que o Otto fez no vídeo da Alemanha, eu fiz no meu doutorado. Então, tá. Recapitulando. Primeiro, eu ainda não havia acabado meu mestrado quando eu comecei a aplicar para doutorados. Mas, quando eu comecei o doutorado, eu já havia defendido, já estava com o meu mestrado acabado, já era mestre em física. Então, eu comecei a procurar, eu acho que uns 8 meses antes. Eu comecei a entrar na internet, em sites de universidade, sites de doutorado, comecei a enviar e-mail para pessoas que eu conhecia, se sabiam de alguma vaga. É igual uma vaga de emprego, a vaga de emprego tá lá, tu tem que aplicar e ver o que sai. Então, primeira pergunta, não, eu não havia acabado o doutorado quando eu apliquei, e o mestrado quando eu apliquei para o doutorado, e quando eu fui aceita no doutorado, eu ainda não tinha defendido o mestrado, mas a condição era ter acabado o mestrado antes de começar o doutorado. Então, se tu tá fazendo mestrado, começa a pensar no futuro, pelo menos 8 meses antes, começa a aplicar. O que eu fiz? Todos os documentos, eles estavam em português. Eu fiz uma tradução livre de tudo isso para inglês. Então, eu comecei todas as minhas coisas da graduação, eu traduzi para inglês, as coisas do mestrado eu traduzi para inglês. Eu pedi para o coordenador do mestrado escrever uma carta explicando como era o sistema de notas no Brasil, porque o sistema é diferente em cada lugar. Então, na minha universidade era sistema tipo A, B, C, D. Então, ele escreveu uma carta em inglês explicando isso. Escreveu também uma carta em inglês explicando que a minha defesa de mestrado já estava marcada,
que eu iria defender no dia tal. Tudo isso ele fez pra mim. Quando eu defendi, fui aprovada e fui, no caso, já recebi o título de mestre, mas eu ainda não havia recebido o meu certificado oficial da universidade, que demora um tempo mais, o coordenador do mestrado também escreveu uma carta dizendo que eu já era mestre, era tipo um atestado do mestrado, escrito por ele, firmado e tudo mais, que eu iria receber o diploma um pouco depois, mas que eu era realmente mestre em física. Então foi isso. Primeiro comecei a aplicar muito tempo antes para as posições de doutorado, traduzi todos os documentos para inglês, escrevi carta de motivação em inglês, que mais? As minhas notas também, todas foram traduzidas, o meu diploma foi traduzido, tudo feito por mim. O que eu fiz foi basicamente, é uma dica pra vocês, como aqui todos esses documentos não é assim, é obrigatório, mas é legal tu mostrar que tu tinha notas boas ou a tua capacidade, porque as pessoas querem saber quem que eles estão chamando pro doutorado. Então o que eu fiz foi, eu peguei o meu diploma da universidade, assim, o papel, né, diploma, nome e tal, eu repeti ele, tipo, eu tentei copiar mais ou menos no mesmo lugar, tudo em inglês. É uma tradução que não é oficial, porque esse documento não era realmente necessário, mas que a pessoa queria saber. Então eu fiz um PDF onde eu coloquei o original e embaixo, na página seguinte, eu coloquei a minha tradução em inglês. Foi isso o que eu fiz. Para aplicar, eu mandei todos esses documentos para o lugar que eu queria. Depois eu recebi um e-mail dizendo que eu tava numa shortlist, ou seja, uma lista de, no caso, sei lá, 5, 6 melhores, onde eles iriam fazer entrevistas com essas pessoas. Aí, no primeiro momento, eu fiz uma entrevista com as pessoas do grupo que eu trabalho hoje, por Skype, onde eles apenas falaram, pra saber, assim, como que eu era, o que eu fazia, assim, uma entrevistinha. Depois, quando eles falaram, olha, a gente gostou de ti, então tu vai ser a nossa candidata pro doutorado nessa universidade. Aí eu fiz uma segunda entrevista com o diretor da escola de doutorado na França, diretor do laboratório, foi um grupo imenso de pessoas, foi pelo Skype, era às 3 da manhã no Brasil, que era às 8 da manhã aqui na França. Então, nessa entrevista eu fiz um slide onde eu apresentei toda a minha carreira universitária, apresentei todo o meu trabalho de mestrado, expliquei tudo, no final eles fizeram perguntas, e aí depois de um tempo eu recebi que eu tinha sido aprovada para fazer o doutorado na França. Então, a minha bolsa, no caso, eu não tenho uma bolsa, eu tenho um contrato de trabalho e um salário. O meu salário é pago pela França, eu não tenho nada a ver com o Brasil, eu não tenho bolsa CNPq, CAPES, whatever. O meu contrato é com o CNRS, que é uma agência francesa de pesquisa científica. Como o CNPq e a CAPES são do Brasil, eu tenho o CNRS aqui na França, que eles pagam o meu salário. O tempo que eu trabalho na França também é contado como um trabalho aqui, se eu seguir vivendo na França ou na Europa, conta para a minha aposentadoria. Quando eu acabar, eu tenho direito a seguro-desemprego, a mesma coisa que funciona no Brasil, só que com a diferença que eu não tenho nenhuma ligação com o Brasil. Aí, se vocês perguntarem assim, mas eles não tiveram problemas porque tu é estrangeiro e tal, eu tenho dupla nacionalidade, eu sou brasileira e polonesa, por conta da família do meu pai, então eu não tenho problema com visto, com nada disso. Como a Polônia é da comunidade europeia, eu moro na Europa sem nenhum problema. Eu não tenho um visto, eu simplesmente sou uma cidadã europeia, então posso viver dentro da comunidade europeia do que eles chamam o Schengen, que é tipo o espaço Schengen, que é tipo o espaço onde está a comunidade europeia. Então, isso foi uma coisa que me ajudou muito, porque muitas vezes as pessoas não gostam de contratar
estrangeiros por conta que visto é democrático, é tipo... Democrático não, burocrático. Eu tenho mania de confundir palavras, então não fiquem muito chocados. Mas então, que visto é muito burocrático, muita papelada, muita coisa, e às vezes as pessoas não querem. Eles querem alguém assim, vem hoje, pronto, veio pra cá. Quando eu apliquei pro doutorado também, eu sabia que, tipo, isso era um trabalho. Então, se vocês estiverem perguntando, por exemplo, quando tu aplica na CAPES, que tem uma bolsa de estudos, eles te dão alguns auxílios, tipo, auxílio deslocamento, auxílio instalação, várias coisas assim. Quando tu tem um trabalho, eles não dão nada disso. Ou seja, a minha passagem de avião, o meu aluguel, tudo isso que eu recebi, que eu gastei antes de começar o meu trabalho na França, eu paguei tudo isso. No caso, ninguém me deu auxílio nenhum. Tipo, eu comecei a trabalhar em outubro, meu salário veio no final do mês como um salário de trabalho normal. Então, fica a dica também que se tu estiver procurando um lugar pra trabalhar na Europa, tipo, vocês não vão receber nada antes. Se vocês olharem o vídeo que eu já falei do Otto sobre trabalho na Alemanha, ele explica a mesma coisa. Que ele também não recebeu nenhum auxílio pra mudar pra Alemanha. Então é isso. Recapitulando o que eu falei foi... Eu ainda estava no mestrado quando eu comecei a aplicar para doutorado. Quando eu comecei o doutorado, eu já havia acabado e defendido o mestrado, eu já era mestre em física. E quando eu mudei para cá, eu comecei o meu doutorado. Em geral, o salário básico de doutorado na França é 1.400 euros. Na verdade, isso é o valor que tu realmente vai receber na conta, mas o salário é um pouco maior, em torno de 1.700 a 1.800, mas tem muitos descontos de impostos e tal, e o valor é 1.400 euros. Tem salários maiores, tem salários menores, tem contratos maiores, contratos menores, eu tô falando no básico. O doutorado na França dura 3 anos, com possibilidade de estender ou não. Tudo isso depende do que tu faz, da tua bolsa, do caso do teu contrato, bolsa... Sei lá, talvez tenha gente com bolsa, tem gente com cotutela, que é tipo uma parte do doutorado num país, outra parte no outro, os países dividem ou outro país paga, um país... Tem 1000 coisas que influenciam. Então eu acho que esse vídeo sobre doutorado na França talvez seja um complemento ao outro ou uma explicação mais elaborada. Eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam, comentem, se vocês tiverem dúvida... Nunca deixem de perguntar, eu respondo todo mundo. E se vocês tiverem interesse em fazer doutorado ou mestrado, o mestrado também tem muita possibilidade. Depois que eu fiz o mestrado no Brasil, que eu não me arrependo disso, foi maravilhoso pra mim, meu orientador de mestrado é uma pessoa maravilhosa, o meu mestrado foi muito bom, eu publiquei e tudo mais. Só que eu achava que era muito, muito impossível estudar na Europa, o que não é. Tipo, as pessoas dão oportunidade pra todo mundo, tem muita gente de outros países, então não deixe de tentar isso, se esforce, inglês muito importante, tipo, não sei, espero que eu tenha ajudado, vai aparecer no final do vídeo, já está aparecendo o primeiro vídeo de doutorado, e é isso, espero que vocês tenham gostado, comentem, compartilhem, au revoir!